Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, nossos amigos de Novo Hamburgo, já há muitos anos, há mais de 10 anos, e ultimamente nós temos também Estância Velha, temos Campo Bom e Sapiranga, que acompanham esse trabalho jornalístico da Vale TV e do programa Aurélio Decker Repórter. Hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas que trabalham pelas suas comunidades, né? Novo Hamburgo passou, como de resto o Brasil todo passou, meses discutindo, ele sim, ele não, ele é bom, ele não é, um presta, o outro não presta, não, babá, 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 babá. E a gente, às vezes, se descuida um pouquinho das coisas aqui da esquina, as coisas que nos dizem mais respeito. Mas a mudança do nosso país é importantíssima e a do governo do Estado também, então não estou querendo menosprezar a atenção que se deu, mas é tempo de a gente começar a olhar para as coisas que estão acontecendo aqui. Por exemplo, há 16 dias atrás, nós tivemos mais um estupro, né? Já é o 19º em 18 anos, né? O 29º, melhor, em 18 anos. 29 estupros no mesmo local, na mesma área. Eu me refiro aqui à passarela sobre a BR-116, que liga com o bairro Primavera, pois nós estamos com a presidente, a Juliane Lopes, que ela é presidente da Primavera Associação de Moradores, e também com o líder comunitário, Carlos Frank. Eles estão há anos lutando, brigando, reclamando, se queixando. Eu assisti a uma reunião da Câmara de Vereadores há uma semana atrás, onde a presidente falou com todas as letras, criticou que eles estão gastando dinheiro do próprio bolso, que os moradores são unidos, mas eles precisam do apoio público, eles precisam, seja do governo do Estado, seja do governo federal, do DENIT, seja quem for. Quem é responsável pela escuridão que tem aqui na frente do Ibis Hotel? Esse trecho onde as gurias são arrastadas para dentro do mato. E há 16 dias atrás, uma guria de 19 anos foi estuprada por um sujeito que já tinha sido preso por estupro há 8 anos atrás. Então, a cidade se encontra à mercê desses acontecimentos, o bairro Primavera não se conforma com isso, não quer que isso continue, e eu tenho o prazer, então, de receber a presidente da associação e líder comunitário, o Carlos, que nós vamos conversar um pouco. Vamos começar com a presidente Juliane. Boa noite, Juliane, seja bem-vinda. Eu assisti o seu depoimento na Câmara. A senhora foi cáustica nas críticas. Para Deus e todo mundo, para o PMDB, que tem uma sede ali, que também não está cuidando direito do mato, que tem roda. A senhora criticou a prefeitura, embora ressalvou que a prefeitura fez algumas coisas e etc. e tal. Qual é o resumo da coisa? Qual é, afinal, o que nós vamos fazer para que a cidade se dê conta que ali é um lugar de estupro, que as pessoas sofrem ali, e esses fatos são repetitivos? O que a senhora acha que está faltando? O que falta fazer? Além de toda a bronca que vocês têm dado, vocês vão na Câmara, vocês vão na Prefeitura, vocês vão no DENIT, vocês vão no Governo do Estado, vocês vão no RAI que eu parto. Os anos passam, os estupros se sucedem. O que nós vamos fazer? Olá, boa noite, Aurélio. É uma pergunta que a gente, como morador, como mulher, como mãe, como presidente da entidade, a gente sempre se faz. O que nós vamos fazer? A verdade é que nós, em 5 anos, quando eu tomei conhecimento desses estupros, de ser uma área abandonada pelo poder público, que embora seja uma área de responsabilidade do DENIT, o DENIT diz que, na sua autarquia, eles não têm como fazerem o manejo ambiental deste local e que, geralmente, em todos os municípios, é a prefeitura
que assume essa área. É a entrada de Voti, a entrada de Dois Irmãos, a entrada de Nova Petrópolis, né? Citando como exemplo, esses municípios assumem essas áreas e mantêm limpa, ajardinada e iluminada. Em Novo Hamburgo, infelizmente, há mais de década, o município entra prefeito, troca-se os partidos, troca-se todo o comando da prefeitura e esse acordo com o DENIT não é feito. E ali é uma zona, não só, ali nós temos assalto, nós já tivemos ponto de tráfico de drogas ali, embaixo da passarela, tinha uma boca de tráfico ali, que se usava para vender droga. Só que tudo isso que tu estás falando, assim, a passarela, de repente, os teus telespectadores podem não saber onde é. Nós estamos falando do viaduto Ayrton Senna e da passarela Juarez Kaiser. Oswaldo Kaiser. Nós estamos falando desses dois locais, que um é muito próximo do outro. Só que isso tudo fica a 5 minutos do centro. Sim. Não é no fim do mundo, não é no elo perdido. Aqui é o Ibis Hotel, né? Que é ali do ladinho do Ibis. Lado do Ibis. Do ladinho do Ibis ali. E nós temos ali a nossa joia preciosa, que é uma joia preciosa, que não é só do nosso bairro, mas que é do Estado, que é a Fundação Liberato, que tem os seus alunos, os seus jovens que transitam naquele local. Nós temos também... O 25 de julho, ali perto, ali embaixo. 25 de julho, o Clemente, Pinto, e nós temos uma outra escola ainda, o Cinecista. Também. Que a diretora Camille, no passado também, já se reuniu conosco, se reuniu com o DENIT, reuniu com o antigo prefeito, o Lauermann, e pediu que os alunos dela eram assaltados e muitas vezes os ladrões batiam nos alunos dela, que os pais agora pagavam topique, né? Segundo a diretora, para o seu filho só passar segurança. O viaduto e chegar até a escola Cinecista, que é bem pertinho ali do viaduto. Então, assim, para a gente ter uma noção do que nós estamos chegando, do que nós estamos dizendo. Mas tudo isso não é algo que a prefeitura ou a Câmara de Vereadores ou o próprio DENIT não saibam. Porque nós usamos todos os meios, a Rádio ABC foi muitas vezes nossa parceira, o jornal NH inúmeras vezes cobriu a matéria, fazendo denúncia, mostrando. A própria TV Record veio, fez uma matéria ali. Aí tu me perguntas assim, o resumo da ópera. O que vai acontecer? Nós também gostaríamos de saber. Por quê? O Ministério Público Federal diz assim, não, nós vamos mover uma ação pública contra o DENIT, porque o DENIT é obrigado a fazer. Mas em nenhum momento nós ouvimos a posição da prefeita. Em nenhum momento a prefeita disse assim, olha, o que nós, como contribuintes deste município, como moradores de Novo Hamburgo, e ela como mulher, nós esperávamos dela, que ela nos dissesse assim, ó, esta área não é de responsabilidade da prefeitura, e de fato não é. E o Reiser não disse? Não disse isso. O Reiser é o secretário, o chefe de gabinete? Isso, o chefe de gabinete. Que nós, mas o que ele alega? Porque ele esteve no local, pelo menos. Esteve no local, não. Nós vamos... Não é nossa obrigação, mas nós vamos dar uma arrumada. Aquilo não precisa de uma arrumada. Mas e foi feita alguma coisa ou não? Foi feita assim, a retirada do lixo daquilo que nós já tínhamos podado com os nossos próprios recursos, só que aquilo é uma área tão grande e o mato cresceu tanto, e quem corta a grama, quem tem jardim em casa sabe que se tu não tiver ali em cima, aquilo desgrenha de um jeito que tu te vê perdido no teu gramado. E imagine num lugar cheio de árvores imensas, com copadas gigantescas, se não houver manutenção. E o que o Reiser ainda não nos deu a palavra da prefeita, de que a partir de agora, isso vai ser nossa responsabilidade, vai estar no nosso calendário de manutenção de limpeza, nós vamos pedir junto ao governo do Estado, né, porque agora nós temos aí o governo do Estado do PSDB, né, e nós vamos colocar no calendário vamos colocar ali iluminação, segurança pública, câmaras
de vigilância e vamos mudar a realidade deste local. Deixa eu perguntar para o seu Carlos. Vem cá. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Sentei do lado dele na Câmara de Vereadores, nós assistimos ao teu pronunciamento, que foi muito ácido, foi muito oportuno e muito franco. Depois nós assistimos uma parte, porque eu tive que sair, mas eu olhei em casa pela TV, pela TV Câmara, o depoimento inacreditável da menina estuprada. Ela foi lá na Câmara, foi na tribuna e disse: eu quero falar, sendo filmada, com transmissão. Eu nunca tinha visto um depoimento, que sempre tem contra-luz, faz uma simulação de uma voz diferente para não identificar. Ela foi lá e disse: eu quero falar o que me aconteceu. Eu fui estuprada e passei 8 horas para tentar fazer o registro da ocorrência. O meu sofrimento foi de manhã, em torno de 7h30, por aí, e ela passou o resto do dia naquela coisa de vai para cá, vai para lá, isso não funciona, aquilo não funciona, a viatura caindo aos pedaços, teve que ir a Porto Alegre, foi mal atendida por um médico. O que houve essa guria? Ela passou uma via crucis naquele dia? Qual foi a conclusão que o senhor chegou quando ouviu aquele depoimento dela? Nós ficamos apavorados, porque o sofrimento da menina realmente nos atingiu menina de bem 19 de perto. anos, né? Sim, quase uma criança, porque realmente poderia ter sido um de nós, poderia ter sido um familiar de nós e alguém bem próximo de nós, bem conhecido na nossa comunidade, que de fato sofreu mais um abuso. E o temor de nós, quem vai ser a próxima vítima, porque nós não estamos vendo progresso, nós estamos percebendo que não estamos sendo tratados como prioridade na questão da segurança nessa área, que precisa de algumas soluções relativamente simples e baratas há muitos anos. Uma delas é o manejo das árvores e a retirada do enso baixo. Ali tem que fazer uma poda nas árvores, porque os galhos de baixo Sim, é que impede a visão, né? Sim, e o local é uma fica poda, mais profundo. E o que o meio ambiente, qual é porque vocês estiveram no meio ambiente para pedir essa nós poda. protocolamos por escrito a limpeza da área e o meio ambiente nos disse que não era importante. E depois insistimos de novo e nos disseram... O que não era importante? A limpeza no local não era importante. Eles nem entenderam a importância que tinha para nós a questão da segurança, que aquele lugar é centro de Novo Hamburgo e que ali se aglomeravam marginais de alta periculosidade, que ali se usa drogas, que aquele lugar... Comete assalto, além de estupro. Que aquele lugar é uma zona franca da lei, perigosíssima, exatamente onde mais passam as pessoas, os marginais sabem disso, ali existe abuso de toda sorte, a toda hora, e as soluções para esse problema não são difíceis. São câmaras de vigilância, com vigilância permanente, por parte dos órgãos de segurança. É o cercamento de 3 imóveis grandes que pertencem a pessoas extremamente ricas e que não lacraram seus terrenos baldios e um imóvel em particular, como deveriam, e ali, em uma casa em particular, é moradia, é poseiro de marginais. E nós sabemos isso. É uma casa invadida? Isso. É uma casa invadida. Nós falamos isso, nós reclamamos disso, e nada se fez para que esse imóvel fosse lacrado na sua parte posterior. E as pessoas, os marginais, continuam pulando o muro daquela residência e usando ela como lugar seguro. E a polícia não tem como entrar nesses matagais e nessa casa abandonada sem altíssimo risco de vida. Então, são lugares que precisam de reformas. Os terrenos precisam ser lacrados. Essas áreas no talude mais baixas precisam ter a remoção da parte baixa da vegetação e precisam ser cercadas com tela metálica soldada e postes de concreto dotados de portinhola de inspeção. Precisa se urbanizar os 4 quadrantes do viaduto. Com grande esforço nós conseguimos retirar parte da vegetação, mas ainda estamos longe de estarmos seguros. Essa segurança material não é cara, ela é indispensável, ela pode e deve ser prioridade. A lista foi apresentada à Câmara dos Vereadores e nós queremos que essa alça desativada seja aproveitada para quem vem de Estância Velha e quer ingressar na cidade. E seja dotada de
passeios públicos, toda a área, conforme há 21 anos a lei já estipulou e nunca foi levada a sério. As pessoas isso. ali caminham no meio da rua, do lado da rua, em cima do acostamento. Em cima do acostamento, arriscando ser atropeladas. É um lugar perigoso, né? Na verdade, não caminham as pessoas apavoradas, evitam o lugar quando aquilo é centro de Novo Hamburgo. Quando aquilo merece um enfoque, assim como entrada da cidade, é o nosso rosto, é a nossa imagem, é o nosso cartão postal, e está ali atirado a passarela e o viaduto pichados, cheios de lixo. O Matagal, em vez de ser um lugar acolhedor, serve de depósito de lixo clandestino. Essa é a nossa cidade, essa entrada do nosso bairro é a parte principal, a entrada mais importante de Novo Hamburgo. E a pessoa se depara com essas deficiências todas no mesmo lugar. Sim, mas nós já voltamos um pouquinho, daqui a pouquinho nós continuamos, pedia só uns minutinhos, tem mensagem aí dos apoiadores, voltamos em seguida, não saiam daí. Nós vamos ouvir um pouco do relato do que passou essa menina que teve um estupro. Ela contou isso de em torno de 5 minutos, claro, evidentemente sem entrar em detalhe, mas que ela passou 8 horas. Aí sim foi uma via cruz para tentar fazer os registros e enfrentar uma série de dificuldades para que pudesse se sentir abrigada. Porque ela era uma vítima, mas não pareceu que foi uma vítima. Ela só tinha um problema, depois de um outro, depois de um outro, depois de um outro. A gente fala depois, já voltamos. Vem pra ginástica. 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 Obrigado por terem permanecido conosco. Vamos voltar ao tema. Nós repetimos, há 16 dias atrás, uma menina de 19 anos foi violentamente estuprada, né, como todo estupro é violento, é uma ação violenta, aqui no viaduto que liga com o bairro Primavera. Então, já são vários estupros ao longo dos anos, praticamente dá um ano, um estupro e meio, né, em média, por ano, né, nesse tempo que está sendo, que os moradores mesmo resolveram fazer uma estatística para poder ter uma ideia. As coisas se repetem, mesmo assim o lugar, como eles já falaram, não tem iluminação, é complicado, as pessoas não têm onde caminhar, tem uma sede do PMDB, tem mato em roda, tem na frente do IBS, tem propriedades particulares, tem o DENIT, que é proprietário de área também, e aí fica aquele empurra, a prefeitura não faz porque é o DENIT não faz porque é a prefeitura, e ninguém no fim não faz. Precisa os moradores fazer um mutirão, nós temos aqui 2 líderes comunitários que trabalham nesse sentido, e o que eles conseguem fazer é fruto só do trabalho dos próprios moradores. Parece que os poderes públicos estão surdos. É verdade que a prefeitura esteve lá, o Reiser esteve lá, mas fizeram muito pouco. Fizeram tão pouco que a guria foi estuprada, né, com maior facilidade, porque ninguém enxerga. Os marginais arrastam as crianças ali para dentro. Por favor. Seguindo na linha do que tu acabaste de dizer, que tu disseste assim, a prefeitura esteve lá, realmente fez alguma coisa, mas fez pouco. O lixo, o restante da poda e o lixo que as pessoas trazem para ali, só foi retirado
na terça-feira, após a jovem ter dado testemunho do seu estupro. Ah, foi depois? Eu achei Foi que tinha sido depois. antes. E nós vamos colocar aqui, no local onde ela foi estuprada, havia uma enormidade de lixo e de resto de poda que nós havíamos feito, gigantesca. E nós já havíamos... Mutirão dos num moradores. trabalho de mutirão. E nós havíamos protocolado vários... Há 2 meses. vários pedindo a retirada daquele lixo. Inclusive na Câmara, vocês inclusive na Câmara, No PMDB. em vários lugares nós tínhamos. A Secretaria de Segurança Pública do município do meio ambiente. e do meio ambiente tinham estados naquele local. Todos disseram assim, não, mas nós fizemos a nossa parte, nós protocolamos na prefeitura. Eu digo, pois é, mas até agora não foi feito. E só foi feito depois que essa jovem foi estuprada. Mas eu quero trazer uma coisa aqui para vocês, que eu não falei na Câmara de Vereadores, porque ali eu estava sob profunda emoção. Mas eu quero dizer hoje que são muito mais estupros naquela área, Aurélio. Eu só não falo o nome das vítimas, porque essas mulheres pediram que elas não querem se pronunciar. Muitas moças já foram estupradas naquele local, vindo do trabalho, vindo da escola ou indo para o trabalho. Às vezes nem fazem denúncia. E elas não fazem denúncia porque tu imagine que aquela jovem, que me chama muito a atenção, assim, que aquela jovem, ela disse uma frase impactante: me olhem nos olhos e vejam a minha dor. Me olhem nos olhos e saibam do meu sofrimento. Mas é interessante que quando a gente vê a fala de homens, muitos homens, muito lixo, diz assim, ó, não é porque estava pedindo, estava de mini saia, estava de shortinhos. Estava provocando. Mas também com aquela roupa. Mas vocês não estiveram lá e vocês não viram a roupa que aquela menina vestia. Eu vi. O moletom dela era de Nossa Senhora Imaculada. Este era o moletom, este era o desenho, o símbolo que estava no peito dela. Dentro da sua mochila, da sua bolsa, estava o rosário dela, porque ela é muito atuante na comunidade que ela frequenta, ela faz parte de uma juventude religiosa, e estava ali o escapulário dela também. Então, não era uma jovem que estava sensualizando pela passarela às 7 horas da manhã, à procura, pedindo, como muito vagabundo costuma dizer. Ela não estava desejosa de que alguém... Dançando funk. Ela não estava, era uma jovem bem recatada, bem simples, usando um trajeto que ela usava sempre. Uma roupa uma roupa que não era chamativa, um moletom de Nossa Senhora. Quais são as fanqueiras que vão querer usar um moletom? Né? Vamos dizer assim, muito poucas. É uma jovem, realmente jovem mesmo, adolescente. E, no entanto, eu quero deixar aqui para os teus telespectadores, para Novo Hamburgo toda, que não foi na Câmara de Vereadores, aonde atinja esse veículo, que ela disse assim, ó, me olhem nos olhos. Poderia ser a filha de vocês. Poderia ser a mãe de vocês, a irmã. Porque o estuprador, ele não pensa só nas novinhas, não é só a menina que ele quer. Pode ser qualquer mulher que dê tesão para o vagabundo. Então, poderia ser a tua irmã, telespectador, poderia ser a tua filha, a tua afilhada, aquela menina que tu viu desde criança, que esse vagabundo poderia ter pego. E não foi assim lá no fim do mundo, às 10 horas da noite. Também, o que uma guria dessas vai estar fazendo num matagal desses a essa hora, sem iluminação, pedindo para o vagabundo pegar? Não! 5 minutos a pé, você está no shopping de Novo Hamburgo. Era 7 e poucas da manhã. Quase 7h30, né? De sábado, gente. De dia. De dia, claro. E, no entanto, todas as outras vítimas, e que são várias mulheres, vêm falar comigo. Olha, eu corri, foi graças a Deus que eu consegui fugir. Mas também houve aquelas que, nesses anos que eu luto pelaquele lugar, porque muita gente deve pensar assim, olha, essa presidente, está faltando a ela o que fazer.
ela não tem nada o que fazer, porque eu sou voluntária. Nenhum partido me paga, nenhum partido me banca, e eu não trabalho para esse, ou para A, ou para B. Pelo contrário. Eu trabalho porque eu tenho empatia aquilo me diz respeito, sabe por quê? Porque é a minha casa, é a minha vizinhança, é meu bairro, são meus vizinhos. Quando eu dei pau no MDB, que tu lembrastes aí... Tem uma casa ali, uma sede. Porque eles têm a sua tem um sede mato ali, e o cara diz, mas não é nossa culpa, Juliane. E eu digo assim, vereador... Sabe o que é, vereador? O que está nos faltando é uma coisa chamada empatia. Eu tenho que ter empatia pelo meu vizinho, eu tenho que ter empatia pela minha rua, pela minha comunidade. Eu vou dizer para vocês assim, está faltando aquelas pessoas de antigamente, que elas iam na praça e elas plantavam uma flor, e elas cuidavam, porque a praça era delas. A cidade é nossa. Aquele lugar ali, os nossos jovens passam. A nossa comunidade passa. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos passam ali. Então, como eu não posso ter empatia? Há 5 anos atrás, uma mulher me disse assim, eu fui estuprada ali. E há 5 anos atrás, eu comecei a falar deste local. E continuo falando, e mulheres continuam sendo estupradas ali, e jovens continuam correndo daquele local. E parece que eu ainda não consegui que os políticos deste município tivessem empatia pelaquele lugar. Não importa se é de responsabilidade do DENIT, a responsabilidade, Aurélio... A população é nossa, né? É nossa. As vítimas são nossas. Eu conversei também na semana passada aqui com a delegada Raquel e com 2 inspetoras. A delegada prometeu que ela vai acionar, ela vai agir, eles vão fazer buscas, eles vão investigar, que ela vai tratar. Porque é importante que a polícia, que a delegacia da mulher, que a defesa da mulher também faça isso. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Nós temos que voltar aqui, você precisa voltar aqui. Vamos combinar. Daqui a 30 dias, vocês voltem. Perfeito. Daqui a 30 dias. Vamos ver o que vai acontecer de agora até 30 dias. Se não acontecer nada, nós vamos botar a boca no trombone. Nós vamos dizer, não aconteceu nada. Aí, mais 30. Vamos xaropeando. Vamos lá. Vamos fazer um pacto. Nós temos que iluminar isso, nós temos que parar com que essa sucessão de estupros aconteça. A guria passou muito mal. Na próxima vez nós vamos contar um pouco. Ela passou mal porque ela foi mal atendida pelo médico em Porto Alegre. Primeiro ela teve que ir a Porto Alegre para ser examinada por um médico. Ela foi numa viatura quase caindo aos pedaços. Uma viatura da brigada que, credo. E aí o médico atendeu assim, na base do o que foi, né? Conta aí, como é que foi e tal. O sujeito atendeu de má vontade. Ela se sentiu, abre aspas, estupradas mais de uma vez naquele fatídico sábado. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela presença, obrigado, meu amigo comunitário. 30 dias, fico com vocês. Está marcado. Que é uma pessoa organizada, presidente. Daqui a 30 dias a gente volta para cá. Marcado, ok? então. Boa noite, obrigado.